O Poderoso Chefão Parte 2, que originalmente chamava-se The Godfather Parte 2, é um filme épico americano de gangsters lançado em 1974, produzido e dirigido por Francis Ford Coppola. Vagamente baseado no romance homônimo de 1969, escrito por Mário Puzo, que coescreveu o roteiro com Francis Ford Coppola. É tanto uma sequência quanto uma prequela do filme O Poderoso Chefão de 1972, apresentando dramas paralelos. Retoma a história de Michael Corleone, Al Pacino, o novo dom da família Corleone, em 1958, protegendo os negócios da família após uma tentativa de assassinato. O outro cobra a jornada de seu pai, Vito Corleone, Robert De Niro. Desde sua infância na Sicília até a fundação de seu império familiar na cidade de Nova York. O elenco também conta com Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, Morgana King, John Cazale, Mariana Hill e Lee Strasberg. Após o sucesso do primeiro filme, a Paramount Pictures começou a desenvolver uma sequência, com grande parte do elenco e da equipe retornando. Francis Ford Coppola, que recebeu mais controle criativo, queria fazer tanto uma sequência quanto uma prequela de O Poderoso Chefão, que contasse a história da ascensão de Vito Corleone e da queda de Michael Corleone. As filmagens principais começaram em outubro de 1973 e terminaram em junho de 1974. O Poderoso Chefão Parte 2 estreou na cidade de Nova York em 12 de dezembro de 1974 e foi lançado nos Estados Unidos em 20 de dezembro de 1974. Arrecadou 48 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e até 93 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 13 milhões de dólares. O filme foi indicado a 11 Oscars e se tornou a primeira sequência a ganhar o prêmio de melhor filme. Suas 6 vitórias no Oscar também incluíram melhor diretor para Coppola, melhor ator coadjuvante para Robert De Niro e melhor roteiro adaptado para Francis Ford Coppola e Mário Puzo. Al Pacino ganhou o prêmio de melhor ator no BAFTA e foi indicado ao Oscar. Inclusive, galera, o canal Black Cloud Film já produziu um vídeo sobre o filme O Poderoso Chefão, o primeiro filme da trilogia A, e caso você queira assistir pode procurar aqui no canal. O vídeo está recheado de curiosidades. O Poderoso Chefão Parte 2 é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Bem como um raro exemplo de uma sequência que rivaliza com seu antecessor. Assim como seu antecessor, O Poderoso Chefão Parte 2 permanece um filme altamente influente, especialmente no gênero de gangsters. Em 1997, o American Film Institute o classificou como o 32º maior filme da história do cinema americano, posição que manteve 10 anos depois. Foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos da Biblioteca do Congresso em 1993, sendo considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Pauline Kael escreveu: O Poderoso Chefão foi o maior filme de gangster já feito e tinha nuances metafóricas que levaram muito além do gênero. Já O Poderoso Chefão Parte 2, os temas mais amplos não são mais meramente implícitos. O segundo filme mostra as consequências das ações do primeiro. É tudo um filme, em 2 grandes partes, e se junta na sua cabeça enquanto você assiste. O Poderoso Chefão Parte 3, o capítulo final da trilogia, foi lançado em 1990. Mário Puzo começou a escrever o roteiro de O Poderoso Chefão Parte 2 em dezembro de 1971, antes mesmo do lançamento de Poderoso Chefão. Seu título inicial era Morte de Michael Corleone. A ideia de Francis Ford Coppola para O Poderoso Chefão Parte 2 seria justapor a ascensão da família sob Vito Corleone com o declínio da família sob seu filho Michael. Eu sempre quis escrever um roteiro que contasse a história de um pai e um filho na mesma idade.
Ambos estavam na casa dos 30, e eu integraria as duas histórias. Para não simplesmente refazer o Poderoso Chefão 1, dei ao Poderoso Chefão 2 essa estrutura dupla, estendendo a história tanto no passado quanto no presente. Francis Ford Coppola se encontrou com Martin Scorsese para discutir a direção do filme, mas a Paramount Pictures recusou. Francis Ford Coppola também, em seu comentário do diretor sobre o Poderoso Chefão Parte 2, mencionou que as cenas que retratam o interrogatório do Comitê do Senado de Michael Corleone e Frank Pentangeli são baseadas nas audiências federais de Joseph Valachi e que Frank Pentangeli é uma figura semelhante a Joseph Valachi. A produção de Poderoso Chefão 2, no entanto, quase terminou antes de começar, quando os advogados de Al Pacino disseram a Coppola que ele tinha sérias dúvidas sobre o roteiro e que não participaria. Coppola passou uma noite inteira reescrevendo-o antes de entregá-lo a Pacino para sua revisão. Al Pacino aprovou o roteiro e a produção prosseguiu. O orçamento original do filme era de 6 milhões de dólares, mas os custos aumentaram para mais de 11 milhões de dólares, com a crítica da Variety afirmando que ultrapassou os 15 milhões de dólares. Quase todos os diálogos de Vito Corleone são em siciliano. Robert De Niro passou 4 meses aprendendo a falar siciliano. Francis Ford Coppola teve uma experiência terrível dirigindo Poderoso Chefão, 1972, e pediu para escolher um diretor diferente para a sequência, assumindo o título de produtor. Ele escolheu Martin Scorsese, que foi rejeitado pelos executivos. Assim, Francis Ford Coppola concordou em dirigir o filme, com algumas condições. Originalmente, os atores nas cenas de flashback usavam calças com zíper. Um dos músicos observou que o zíper ainda não havia sido inventado naquela época. Então algumas cenas tiveram que ser refilmadas com calças de braguilha com botões. Lee Strasberg adoeceu durante as filmagens. Mas em vez de atrasar a produção, o personagem de Roth foi reescrito para ser um velho doente. A porta da fábrica de azeite de Vito Corleone estava preparada para que não abrisse se um prego fosse inserido na fechadura. Francis Ford Coppola manteve isso em segredo de Leopoldo Trieste, que interpretava o Sr. Roberto. E a dificuldade que ele enfrentava para abrir a porta era real. Francis Ford Coppola queria filmar Leopoldo Trieste, um conhecido comediante italiano, improvisando durante a cena. Quando Genco Abandando abre a porta, Frank Severo discretamente retira o prego. Quando o pequeno Vito chega à Ilha Ellis, ele é marcado com um X dentro de um círculo. Os imigrantes da Ilha Ellis eram marcados dessa forma se o inspetor acreditasse que a pessoa tinha algum tipo de deficiência mental ou física. Marlon Brando estava escalado para retornar para uma participação especial no flashback no final do filme O Poderoso Chefão Parte 2, mas, devido à forma como a Paramount Pictures o tratou durante as filmagens de O Poderoso Chefão, 1972, ele não compareceu para as filmagens no dia em que a cena seria gravada. Francis Ford Coppola reescreveu a cena sem Vito, e ela foi filmada no dia seguinte. O personagem de Iman Roth é vagamente baseado no mafioso da vida real Meyer Lansky. Meyer Lansky, que na época do lançamento do filme morava em Miami, teria telefonado para Lee Strasberg e dito: Ora, por que você não poderia ter me tornado mais simpático? Afinal, eu sou o avô. O jovem Vito Corleone negocia com o Sr. Roberto na rua. Um transeunte o interrompe para cumprimentá-lo. Carmelo Russo, um figurante que deveria apenas passar por ali, improvisou a fala. Francis Ford Coppola não gostou da interrupção de Russo. Robert De Niro, porém, achou que isso demonstrava o quanto as pessoas do bairro respeitavam Vito e convenceu Coppola a manter a fala de Russo. A fala de Danny Aiello, Michael Corleone manda um alô, foi completamente improvisada. Francis Ford Coppola adorou e pediu que ele a repetisse nas refilmagens. Alguns anos mais tarde, Danny Aiello afirmou, no podcast de Gilbert Gottfried, que, por estava nervoso por trabalhar com Francis Ford Coppola, não se ouviu quando disse a frase: até hoje, não faz ideia do porquê de tê-la dito. Embora afirme ser baseado no romance de Mario Puzo, apenas as cenas sobre o jovem Vito Corleone têm alguma base no livro. Apenas um capítulo do livro é dedicado à infância e juventude de Vito. O enredo de Las Vegas é exclusivo do filme. Originalmente,
seria Clemenza quem concordaria em testemunhar contra os Corleones. Segundo Francis Ford Coppola, Richard S. Castellano, que foi o ator mais bem pago em O Poderoso Chefão, 1972, queria escrever suas próprias falas e exigia um grande aumento salarial. Consequentemente, seu personagem foi substituído por Frank Pentangeli, interpretado por Michael V. Gazzo, que recebeu uma indicação ao Oscar pela atuação. Mas, de acordo com Ardell Sheridan, Richard S. Castellano se recusou a recuperar os 23 quilos necessários para o papel por motivos de saúde, então Francis Ford Coppola decidiu substituí-lo em vez de ter um Clemenza mais magro. Uma exibição teste do filme gerou reações negativas do público. Eles acharam a alternância constante entre Michael Corleone e o jovem Vito Corleone confusa e incômoda. Francis Ford Coppola e seus editores decidiram diminuir a frequência das transições para facilitar o acompanhamento das histórias paralelas. Francis Ford Coppola, que quase foi demitido diversas vezes do primeiro filme, recebeu uma limusine Mercedes-Benz 600 da Paramount Pictures como recompensa pelo sucesso estrondoso de O Poderoso Chefão, 1972. Incentivo para dirigir uma sequência. Ele concordou com algumas condições, que a sequência fosse interligada ao primeiro filme, com a intenção de exibi-los juntos posteriormente, que lhe fosse permitido dirigir seu próprio roteiro de A Conversação. Em 1974. Que lhe fosse permitido dirigir uma produção para a Ópera de São Francisco, e que lhe fosse permitido escrever o roteiro de O Grande Gatsby, 1974, tudo isso antes do início da produção da sequência, com o lançamento previsto para o Natal de 1974. Houve muita discussão sobre se Robert De Niro deveria deixar o bigode crescer para as cenas em que o jovem Vito Corleone está alguns anos mais velho, mas Robert De Niro não conseguia se decidir. No fim, Robert De Niro jogou uma moeda para o ar. Para as cenas em que Vito Corleone retorna a Sicília, ele até ganhou peso e usou uma versão menor do aparelho dentário que Marlon Brando usou no primeiro filme. Francis Ford Coppola considerou trazer Marlon Brando de volta para interpretar Vito Corleone quando jovem, convencido de que ele poderia atuar em qualquer idade. Enquanto trabalhava no roteiro, porém, lembrou-se da excepcional audição de Robert De Niro para O Poderoso Chefão, 1972. E o escalou sem oferecer o papel a Marlon Brando. James Caan pediu para receber o mesmo valor para interpretar Santino Sonny Corleone no flashback final do filme que recebeu por O Poderoso Chefão, 1972. Seu desejo foi atendido. Em uma versão inicial do roteiro de O Poderoso Chefão Parte 2, uma das tramas recorrentes era o caso extraconjugal de Tom Hagen com a viúva de Sonny Corleone. Essa parte foi posteriormente descartada, mas a fala em que Michael Corleone diz a Hagen que ele pode levar sua esposa, filhos e amante para Las Vegas foi mantida. Segundo Francis Ford Coppola, Michael V. Gazzo teve uma atuação tão brilhante interpretando Frank Pentangeli no ensaio da cena do seu depoimento que Francis Ford Coppola quis começar a filmá-lo imediatamente, mas todos tiveram que fazer uma pausa para o almoço. Durante a pausa, Michael V. Gazzo ficou bêbado e não conseguiu repetir o desempenho do ensaio. Robert De Niro é um dos apenas 9 atores, juntamente com Sophia Loren, Christoph Waltz, Roberto Benigni, Benício Del Toro, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Yoo Yoo-jung e Zoe Saldana, a ganhar um Oscar por um papel proferido principalmente em um idioma diferente do inglês, visto que quase todo o seu diálogo neste filme é no dialeto siciliano do italiano. Este foi o único filme da trilogia a ganhar o Oscar de melhor filme. O segundo, e até 2025 o último, foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 2003.
É também o único filme com enredo de prelúdio a ser indicado a melhor filme. Talia Shire recebeu apenas $1.500 por interpretar Conan o Poderoso Chefão, 1972. Por este filme, ela recebeu $30 mil, com um bônus de $10 mil quando a bilheteria arrecadou $27,5 milhões. Al Pacino causou problemas durante toda a produção, exigindo um salário exorbitante e extensas reescritas do roteiro. Ele frequentemente reclamava do ritmo lento de Francis Ford Coppola, gritando de Serpico, 1973, levou apenas 19 dias, e ameaçou abandonar o projeto. O filme se passa nos anos de 1901, 1917, 1920, 1923, 1941, 1958, 1959 e 1960.